Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Será que se você estiver aí com a sua notificação de autuação, de penalidade, seja de multa, suspensão e cassação, e aí você verifica que o vencimento do prazo para você protocolar essa defesa ou recurso cai num feriado, cai num sábado, num domingo, ou um dia que o órgão de trânsito não abriu. Será que você vai poder enviar no dia seguinte, no próximo dia útil? Será que o órgão de trânsito é obrigado a aceitar ou não? É isso que você vai aprender ficando comigo até o final desse vídeo. Mas antes, alguns recados importantes. O primeiro, se você está iniciando na área do direito de trânsito, está um pouco perdido, não sabe como funciona o processo administrativo, notificações, medidas administrativas, penalidades, a estrutura de um recurso, você precisa conhecer os meus cursos de trânsito, onde eu te ensino a atuar aí de dentro da sua casa e defender o direito de dirigir de milhares de condutores pelo nosso Brasil. Basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. Para você, meu amigo, que é motorista profissional e precisa inserir na sua habilitação os cursos especializados, seja de transporte de escolares, coletivo de passageiros, emergência, carga indivisível, produtos perigosos, eu posso te oferecer esse curso na modalidade EAD, 100% online, seja de formação ou atualização, devidamente homologado pela Secretaria Nacional de Trânsito e com validade em todo o território nacional. Basta você verificar o meu contato aqui na descrição, me chamar e eu te passo maiores informações. E antes da gente começar, uma recomendação minha, do João Paulo Macedo, que vai para todos os profissionais de trânsito e também para você que está pretendendo aí entrar com a sua defesa ou com o seu recurso sozinho. Nunca perca o prazo. Ainda que ele caia num final de semana, num feriado ou num dia que foi ponto facultativo, sempre tente enviar antes desse prazo. Porque o que eu vou mostrar para você aqui agora, infelizmente, lamentavelmente, boa parte dos órgãos de trânsito desconhecem. E até mesmo aqueles que conhecem não aplicam na prática, gerando prejuízos para o cidadão, onde vai ter que recorrer depois, às vezes entrar com pedido de autotutela ou até mesmo recorrer ao Poder Judiciário. Não sabe o que é autotutela? Não sabe como é que funciona o processo administrativo? Bom, aí você precisa conhecer os meus cursos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda quando que a sua defesa ou o seu recurso ele vai ser considerado como tempestivo. Quando a gente fala tempestivo, é quando ele vai ser considerado que você enviou dentro do prazo ou não. Essa regra está estabelecida em uma das resoluções do CONTRAN, que pelo menos até a data de gravação deste vídeo é a resolução 900/2022, que está vigente e que normatiza esse procedimento. Acompanhe aqui comigo. Prestem muita atenção no que esta resolução regulamenta. Então ela é de 2022 e ela consolida as normas sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa prévia e de recursos, em primeira e segunda instâncias, contra a imposição de penalidades de advertência por escrito e de multa de trânsito. Muita atenção nisso. Nós vamos direto para o artigo 6º. O artigo 6º nos diz que a defesa prévia ou recurso deverá ser protocolado no órgão ou entidade de trânsito autuador ou enviado via postal para o seu endereço, respeitado o disposto no artigo 287 do CTB. O artigo 287 diz que o cidadão, o infrator, aquele interessado, pode protocolar o seu recurso em qualquer órgão do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, e este, por sua vez, deve remeter para o órgão responsável por seu julgamento. Então, por exemplo, se você foi autuado por um órgão de trânsito, mas naquele seu município não tem nenhuma unidade dele, você pode ir em qualquer outro órgão de trânsito, fazer o protocolo e ele deve enviar para aquele órgão responsável por seu julgamento. Mas, cá entre nós aqui, não funciona na prática, viu? Esquece. Mas enfim, continuando aqui, o que tem de mais importante nessa resolução está aqui, ó. Parágrafo 1º. Para a verificação da tempestividade, deverá ser considerado, inciso 1, a data da entrega na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, no caso de defesa prévia de recurso apresentado por via postal. Então vamos lá, explicando. Digamos que você foi autuado por um órgão de trânsito que ele não tem um sistema de protocolo digital. Até porque o protocolo digital é uma exceção, é um opcional. A legislação não trata como sendo regra. A regra para que você realize o protocolo das suas defesas, dos seus recursos, ou é por meio presencial ou por meio postal. O digital, conforme eu disse, é apenas um opcional. Então digamos que você está em mãos aí com a sua notificação de multa e aí você verifica o prazo para poder entrar com o seu recurso e ele cai no dia 10. Só que dia 10 é hoje, é o último dia do prazo. E aí você não tem condições de ir lá protocolar pessoalmente. Você vai optar por enviar pelos correios. Olha só, o que deve ser considerado para o órgão de trânsito
para que o seu recurso seja considerado como dentro do prazo, é a data que você postou nos Correios e não a data que o órgão de trânsito recebeu. Então, mesmo que hoje seja o último dia do prazo e você postou pelos Correios hoje, ainda que eles recebam daqui 10 ou 15 dias, o que deve valer é a data que você postou. Se você postou dentro do prazo, está tudo ok. Uma segunda regra que temos aqui, que está no inciso 2 do artigo 6º, é que deve ser considerado também como tempestividade, ou seja, que você fez o protocolo dentro do prazo. Essa aqui já é uma questão até mais óbvia, né? Que é a data de protocolo no órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do proprietário ou infrator, quando utilizada da forma prevista no artigo 287 do CTB, que eu já expliquei para vocês. Agora, daqui, nós temos que ir para uma outra resolução do CONTRAN, que ela também é do ano de 2022, e é a resolução 918. Novamente, eu peço que vocês prestem atenção ao que esta resolução regulamenta. Ela consolida as normas sobre procedimentos para aplicação das multas, olha só, preste atenção nisso, das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Desta resolução nós temos que avaliar o seu artigo 29, que ele nos diz que a contagem dos prazos para apresentação de condutor e interposição da defesa da autuação e dos recursos de que trata esta resolução será em dias consecutivos, ou seja, dias corridos, excluindo-se o dia da notificação ou publicação por meio de edital e incluindo-se o dia do vencimento. E agora, respondendo àquela pergunta feita no início, e se esse vencimento cair no feriado, cair no sábado, no domingo? Olha só, o parágrafo único responde essa pergunta, que considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado, sábado, domingo, em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Lembra da recomendação no início do vídeo? Tente sempre enviar antes desse prazo. Mas digamos que o vencimento caiu num desses dias aqui, ou num dia em que foi ali um ponto facultativo, num dia em que o órgão de trânsito trabalhou apenas meio período, por exemplo, apenas na parte da manhã. Atenção, servidores dos órgãos de trânsito. Se o cidadão comparecer no órgão de trânsito no dia seguinte para fazer o seu protocolo, ou se ele enviar pelos Correios no próximo dia útil seguinte, então esta defesa ou este recurso deve ser considerado como tempestivo, deve ser considerado que foi enviado dentro do prazo. Lamentavelmente, alguns órgãos desconhecem ou até mesmo aqueles que conhecem dessa regra não aplicam na prática, gerando grande prejuízo. Pois uma vez que essa defesa ou esse recurso seja considerado como intempestivo, fora do prazo, a depender da situação, pode-se considerar que encerrou o processo administrativo, cabendo tão somente aí um pedido de autotutela ou até mesmo recorrer ao Poder Judiciário. E se você quiser saber mais sobre isso, já falei, tem que conhecer os meus cursos. E agora eu quero explicar para você por que eu pedi para você prestar atenção nessas duas resoluções, 900 e 918, ao que elas regulamentam. Porque vocês perceberam que ela fala apenas de multas, de advertência por escrito, e aí você deve se perguntar, é verdade, João Paulo, realmente eu não percebi. E quando se trata de suspensão e cassação da CNH? Será que não tem essa regra para apresentação de defesas, interposição de recursos? Será que não se deve prorrogar para o próximo dia útil? E é isso que você vai entender agora. Realmente, se você for avaliar as duas resoluções do CONTRAN que estão vigentes até o momento de gravação deste vídeo, que é fevereiro de 2024, e que trata sobre suspensão e cassação da CNH, as resoluções 723 de 2018 e a 844 de 2021, você não vai encontrar previsão igual a esta que nós vimos na resolução 918. Realmente não está falando nada lá sobre essa prorrogação para o próximo dia útil. Mas será então que não pode ser aplicada essa regra para esses processos? Pode sim, e eu vou explicar por quê. Para isso, nós temos que avaliar agora a Lei 9784 de 1999. Esta lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E detalhe, aquela disposição que você viu lá na resolução 918 a respeito dessa prorrogação foi retirada aqui desta lei. Ela é uma lei federal, já até um pouco antiga, de 1999, e veja, ela diz que ela deve ser aplicada de forma subsidiária quando não houver uma lei específica que trata sobre o processo administrativo, que é exatamente o nosso caso aqui do trânsito. No trânsito nós temos o Código de Trânsito Brasileiro e nós temos a regulamentação de como deve funcionar o processo administrativo por meio das resoluções do CONTRAN, porque lá no artigo 12 do CTB
tem essa atribuição do CONTRAN. E o CONTRAN, então, regulamenta, padroniza, normatiza como que deve ser feito tudo isso por meio das resoluções, portarias, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, se as resoluções do CONTRAN, que tratam sobre suspensão e cassação da CNH, se elas não trazem essa disposição a respeito da prorrogação do prazo, como que deve ser a contagem dos prazos, então nós devemos aplicar o contido aqui nessa lei 9784 de 99. Então, vamos ver o que diz o artigo 66 dela. Diz que os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Nós vimos disposição semelhante lá na Resolução 918, não é mesmo? Só que aqui está até de forma mais simplificada. E agora veja o parágrafo 1º. Diz que considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. E o parágrafo 2º fala que os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, ou seja, dias corridos. Então vocês perceberam que na verdade aqui está até de uma forma mais resumida e que a resolução resolveu até detalhar mais, falando sobre sábado, domingo, feriado. Então, em relação a processos de suspensão e cassação da CNH, deve ser obedecido ao disposto na Lei 9784, que na verdade é a mesma coisa que consta na Resolução 918. A única diferença é só essa. Quando nós falamos dessa prorrogação para o próximo dia útil em relação à multa, advertência por escrito, a previsão, Resolução 918. Quando nós falamos de suspensão e cassação, a previsão está aqui na Lei 9784 de 99. E só para a gente finalizar, como eu disse para vocês que essa lei deve ser aplicada de forma subsidiária quando não houver uma lei específica sobre o processo administrativo, é por conta do que consta aqui no artigo 69, que fala que os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente, ou seja, em segundo plano, os preceitos desta lei. Bom, então é isso. Eu espero que, se você que é servidor público, trabalha do lado de dentro do balcão de algum órgão de trânsito do Brasil, que você aplique esta regra na prática. Não considere a defesa ou recurso do cidadão que foi lá no próximo dia útil seguinte protocolar ou enviou pelos correios como intempestivo, gerando todo um transtorno, todo um prejuízo, às vezes tendo que recorrer ao Poder Judiciário, enfim. Fica aí essa recomendação, não só para quem trabalha no órgão de trânsito, mas para você, meu amigo, colega, profissional da área de trânsito que atua na defesa de condutores e até você, cidadão, que está aí pretendendo recorrer de uma multa ou de um processo de suspensão e cassação. Eu não recomendo, claro, sozinho. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, que ele tenha sido útil. Se sim, eu peço que você me ajude. Deixa teu like, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações, porque aqui tem conteúdo novo toda semana. E eu também te convido para me seguir nas outras redes sociais, que por lá o conteúdo é diário, seja no feed, no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. E agora deixa aqui nos comentários, você já se deparou com alguma situação de o órgão de trânsito não quis acolher uma defesa, um recurso, considerou como fora do prazo? E aconteceu exatamente as situações que foram narradas aqui neste vídeo? Deixa aqui que eu vou gostar de saber. Eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!